Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para a nossa quarta aula do curso de Evangelização e Cuidado com Pessoas com Hábitos Escravizadores. Até agora, em nossas aulas, nós trabalhamos alguns pressupostos importantes para a evangelização e o acolhimento de pessoas com dependência química e problemas controladores da vida. Temos trabalhado sobre como podemos pregar o Evangelho para que pessoas que enfrentam esses problemas possam ser alcançados por Cristo. Como podemos ajudá-los efetivamente dentro de nossa perspectiva bíblica. Falamos em nossas últimas aulas sobre alguns pressupostos na evangelização e algumas questões que nós precisamos lembrar na evangelização e na pregação. E a primeira delas é quem somos, a segunda, de onde viemos, a terceira, qual é o propósito da vida. E abordamos um ponto importante que é a doutrina do homem criado por Deus e o homem criado à imagem de Deus. Nesta aula, nós vamos tratar sobre o tema da natureza pecaminosa do homem. Ser criado à imagem e semelhança de Deus é apenas uma parte daquilo que a Escritura nos ensina sobre o homem. Um aspecto importante diz respeito ao pecado. A criação fala da glória do homem criado à imagem de Deus. Porém, uma grande tragédia aconteceu com o homem. Ele caiu em pecado. E a doutrina bíblica do pecado não é uma doutrina muito atraente para o homem nos nossos dias. Hoje, infelizmente, vemos muitas pessoas centralizando a evangelização, as pregações, o aconselhamento, simplesmente no propósito de levar conforto e consolo e fortalecer o ego do homem, colocando este no centro de todas as questões e mostrando que, independentemente de qualquer coisa, ele deve ser feliz. Os padrões absolutos de verdade estão maculados. As pessoas já não acreditam mais que algo seja totalmente certo ou errado. Desta feita, o ensino sobre o pecado tem sido colocado de lado, especialmente nos escritórios pastorais, onde a perspectiva bíblica do aconselhamento está do lado de fora. E padrões comportamentalistas e outras teorias estão dominando o aconselhamento e os púlpitos. Esta recusa em admitir a condição decaída impede que o homem chegue e conheça realmente e trate do verdadeiro problema da sua alma. Não podemos ignorar o fato do sofrimento do homem, mas temos que equilibrar biblicamente esta perspectiva. Michael Hamlet diz que nós somos santos, sofredores e pecadores, e diz que as palavras redentoras de Deus confirmam nossa identidade como povo eleito de Deus. Consolam e confortam o seu povo em aflição e confrontam os modos em que nos desviamos do seu caráter e obra redentora. Portanto, compreender bem essa doutrina trará uma grande contribuição para viver melhor neste mundo. Precisamos compreender e reconhecer nossas limitações e descansar em Deus, onde podemos de fato encontrar a paz verdadeira e obter a salvação da nossa alma. A compreensão da doutrina do pecado, da natureza caída do homem, não nos leva à intenção de denegrir o homem, mas de levá-lo a compreender o seu real estado e estar no lugar próprio que deve estar. O relato da queda é descrito no livro do Gênesis, no capítulo 3, de 1 a 13. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: "É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim?" Respondeu-lhe a mulher: "Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais." Então a serpente disse à mulher: "É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal." Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: "Onde estás?" Ele respondeu: "Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi."
Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu a comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Como nós já vimos, Deus criou o homem dotado de uma dignidade única por ser portador da imagem de Deus e semelhança do Senhor. E eles são como agentes morais livres, criaturas com habilidades de fazer escolhas, optar entre o bem ou o mal. E com o propósito de criar condições para que o homem pudesse exercer essa liberdade, Deus estabeleceu um limite moral ao homem. Ele proibiu de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entretanto, como nós vimos no relato de Gênesis capítulo 3, o homem exerceu sua liberdade de fazer uma escolha contrária à vontade de Deus. O que ocorre em consequência dessa escolha é que o homem rejeitou o modo de vida preparado por Deus para ele, bem como de sua vontade, inaugurando então o evento que teologicamente nós chamamos de queda. Sendo assim, as Escrituras apontam para a responsabilidade do homem em ter se rebelado contra Deus. Em virtude desta ação de desobediência ao nosso Deus, a humanidade tornou-se moralmente distorcida em seu declínio, de modo que, desse ponto em diante, a humanidade sempre se inclina para fazer o mal. A implicação direta da queda é que cada pessoa está inclusa como responsável pela quebra e distorção do estado original da criação. O relato da queda nas Escrituras confronta a ideia sugerida por muitos em nossos dias que o homem não é pecador e tem intrinsecamente algo bom e que, sob a condição social correta, sua boa natureza emergirá. Porém, se a causa de toda desordem no mundo do sofrimento não é a do pecado, então, de onde vêm esses problemas? Muitos pensadores concluíram que devem ser produto do ambiente. Ignorância, pobreza ou outras condições sociais indesejáveis, tudo de que necessitam para gerar uma sociedade ideal é simplesmente criar um ambiente melhor. Melhorar a educação, aumentar as condições econômicas e refazer as estruturas sociais. Se as condições forem corretas, a perfeição humana não terá limite. Entretanto, essa cosmovisão deturpada, que não leva em conta o pecado e cai por terra quando nós observamos a disposição humana de fazer escolhas morais erradas e infligir dano e sofrimento aos outros. E quando nós pensamos sobre essas consequências da queda, vemos que o coração do homem foi afetado totalmente. Nesse sentido, é muito importante para o nosso curso compreendermos o conceito de coração nas Escrituras. Um conceito que precisamos compreender é que a antropologia bíblica ela se processa de dentro para fora. A nossa exterioridade é o reflexo maior do que temos dentro de nós. Um exemplo claro disto é o que está registrado em Lucas capítulo 6, verso 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. As palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 19, nos diz: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Esta interioridade não é meramente racional, ela é religiosa, no que se refere a Deus. Desta forma, quando a Escritura fala sobre coração, está tratando como o centro da vida do homem. Elise Fitzpatrick mostra que quando a Bíblia menciona o coração, refere-se a três principais áreas de funcionamento do nosso universo interior: a mente, as afeições e a vontade. O termo coração, segundo Elise, se refere, em primeiro lugar, à mente, que abrange pensamentos, crenças, entendimento, memórias, julgamentos, consciência e discernimento. Temos como exemplo esta ideia no que a Escritura registra nos seguintes textos: eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve
teu igual, nem depois de ti o haverá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso de número 12. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Mateus capítulo 13, verso 15. A ideia de coração também é tratada nas Escrituras como a capacidade de pensar, de entender, de duvidar e raciocinar e discernir e recordar. Outra parte que podemos remeter ao nosso interior ou coração são as afeições, pois elas abrangem os anseios, os desejos, os sentimentos, as imaginações e as emoções. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante, abundância de tudo. Deuteronômio, capítulo 28, verso 47. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Isaías capítulo 35, verso de número 4. Estes textos e outros da Escritura nos mostram que o coração é o centro das emoções, das imaginações, dos anseios e dos desejos. Outro aspecto é a volição. Ela é a parte que escolhe ou determina quais serão nossas ações. Ela é guiada pela mente e pelas afeições quanto ao melhor curso de ação e depois age em função dele. Evidentemente, nossa volição está corrompida e escravizada. O coração é a fonte de nossas emoções, do nosso intelecto e da nossa vida moral. A queda afetou o nosso coração de tal forma que nossas emoções, mente e vontade foram totalmente comprometidas. Assim, nossas escolhas são sempre contrárias ao propósito de Deus. Efésios capítulo 2, versos 1 e 2, nos mostra que o homem não regenerado está morto. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Este estado de natureza caída carece do agir regenerador de Cristo por meio da graça, para que a imagem deturpada seja restaurada e o processo de santificação se estabeleça para uma nova vida em Cristo. Estes aspectos são muito importantes para compreendermos a importância que nós estamos estudando neste curso para a evangelização e o cuidado de pessoas com hábitos escravizadores. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o homem em crise. E eu aguardo você até essa próxima aula. Um grande abraço e até lá.